Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aqui na sala de imprensa do Vasco da Gama, sala de imprensa Chico Anísio, mas tem ali um Roberto Dinamite lindo, que eu deixo aqui no fundo para vocês. Vasco 4-1 no Boa Vista. A gente vai mostrar a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri, o que ele destacou nesta vitória, que foi bom, se teve alguma coisa que não funcionou. E aí, ele conta com o Andrei para domingo. Andrei, que esteve aqui em São Januário, viu o jogo. Ele conta com o Manuel Capasso para domingo. Como anda a documentação desses dois jogadores? A gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho, depois que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, tá passando tudo aí embaixo, habilite o sininho, não paga rigorosamente nada e a gente precisa desta força para que você possa também opinar. E opinando e dando like, o joinha ajuda muito. Beleza? Depois da vinheta eu trago o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, e os detalhes desta partida. Roda a vinheta! Muito bem, então vamos falar de Vasco da Gama 4-1 em cima do Boa Vista. O time sobe para a terceira colocação na Taça Guanabara e outras informações pertinentes ao time da Colina. Mas antes, eu peço para você prestar atenção na equipe da doutora Camila Paz, que é uma cirurgiã dentista sensacional de Goiânia e especialista em harmonização orofacial. Você, sem dúvida, vai ficar com um sorriso mais bonito. 62999552392, telefone aí na tela, e acompanhe também a doutora Camila Paz nas redes sociais. Deixa eu trazer de imediato o técnico do Vasco da Gama, o Maurício Barbieri. Será que ele gostou? Como ele analisa o seu time após os 4-1 em cima da equipe do Boa Vista? Com a palavra, Maurício Barbieri. Eu acho que a gente fez um bom jogo. Pode seguir? Eu acho que a gente fez um bom jogo, criou um bom volume de oportunidades. Talvez faltaram alguns ajustes, a gente deu um pouquinho mais de contra-ataques do que o habitual, deixou o Boa Vista ter um pouco mais de espaço. Acho até que a gente estava ansioso para fazer mais gols e isso fez com que a gente acabasse errando alguns passes que não precisaria, não deveria. Mas no geral fez mais um jogo seguro, um jogo mais próximo da identidade que a gente vem buscando. Estou satisfeito com o resultado. O que você destaca de bom no seu time? A gente viu tanta intensidade, né? Os jogadores já estão entendendo aquilo que é a sua proposta de jogo. É por aí, meu raciocínio está correto, Maurício? Boa noite. Bom, eu acho que sim. Eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, né? Tem as ideias do Maurício, mas a partir daí eu preciso, junto com os jogadores, construir isso um conjunto, respeitar as características deles, enfim, convencê-los das minhas ideias, que eles comprem, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, e eu tenho sentido que isso tem sido muito positivo. Eu acho até que em função do calor de estar muito abafado, a gente até baixou um pouquinho a intensidade, a gente normalmente consegue até manter ela mais alta, mas estava muito, como eu digo, abafado, sem vento, quente, senti que a gente diminuiu um pouquinho, mas é um bom resultado. A gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar dois adversários diretos, para poder se manter na briga. Isso, sem dúvida, foi o mais importante. Maurício, boa noite. No início do segundo tempo, o Vasco deu uma marchada, como você mesmo falou, mas pode ser interpretado como um relaxamento, porque estava 2-0? Não sei se um relaxamento, mas talvez perder um pouquinho de concentração, perder um pouquinho o foco, começou a deixar as distâncias entre as linhas um pouquinho maiores. A gente conversou sobre isso, sobre tentar manter o equilíbrio. A gente acaba levando um gol num lance de infelicidade nosso, um erro nosso de saída. Depois, com as trocas, eu acho que a gente conseguiu subir de novo, conseguiu gerar mais intensidade e volume no jogo, conseguiu fazer mais 2 gols e conseguiu sair com a vitória.
Boa noite, Maurício Barbieri, Diguinho do canal Futebolaço, parabéns pela vitória. Domingo tem um jogo muito importante, um clássico, e a tabela, apesar do Vasco ter ganho mais uma colocação, está bem apertada. O Botafogo e Volta Redonda tem um ponto a menos que o Vasco, e em caso de não vitória no domingo, o Vasco pode ser ultrapassado por ambos, e ambos pegam duas equipes de menor investimento no Rio de Janeiro. Então o jogo para domingo ele ganha um peso muito grande. E aqui vai uma pergunta já um pouco diferente. A gente sabe que, a gente já falou um pouco disso, que o brasileiro ele é muito resultadista. Eu queria saber se está trabalhando um pouco já a cabeça do grupo, de independente do resultado final dessa classificação, o trabalho está sendo bem feito. O próprio Paulo frisou no começo da temporada de que o estadual estava sendo levado como pré-temporada. Eu queria saber como é que o Maurício está enxergando o clássico de domingo e essa eventual classificação ou não para as finais do campeonato. Obrigado. Bom, boa noite, obrigado. Eu acho que são duas coisas que evidentemente uma tem influência sobre a outra, né, mas que a gente pode analisar em separado. O jogo de domingo é o tipo de jogo, o tipo de clássico que por si só traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque sem dúvida nenhuma é um clássico gigantesco, mesmo se eventualmente não tivesse uma classificação, seria encarado com a maior seriedade possível, e é isso que a gente vai fazer. Então não acho que a situação da classificação traga um peso maior. Por si só, esse já é um jogo que tem um peso enorme pela rivalidade, pelo histórico, por tudo mais, e a gente vai trabalhar e se preparar para fazer mais um grande jogo, para tentar fazer frente ao adversário e tentar sair com a vitória. Em relação ao campeonato, a gente segue, como o Paulo frisou bem, entendendo como uma preparação, tentando desenvolver e aprimorar uma forma de jogar, o conhecimento dos jogadores, essa gestão do elenco, dando oportunidade para jogadores jovens jogarem. Hoje foi o Ryan que estreou, está observando eles, entendendo como cada um pode contribuir e se encaixar ao longo da temporada, mas é claro que todo jogo e todo campeonato a gente tem o objetivo de ir o mais longe possível, de classificar, de chegar nas finais, e não é diferente com o Campeonato Carioca. Então, não traz um peso maior, é uma responsabilidade que a gente já teria e vai encarar o jogo com a maior seriedade. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória. Jorge Silva do Lance. Eu queria que você falasse sobre duas questões. A primeira, se possível, em relação ao Léo Jardim e o Ivan. A gente entende que na montagem do elenco, nas contratações, a única que de fato se equivale muito é essa posição com o Ivan e o Léo Jardim. O Léo Jardim tem sido titular e o Ivan mesmo perdeu a titularidade sem nenhum motivo aparente para nós. Eu queria que você comentasse sobre essa disputa no gol. O Léo Jardim hoje, no gol, muitos torcedores até o criticaram sobre aquele lance que não deveria espalmar e tal, e gerou um pouco isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa avaliação em relação a esse goleiro e também a disputa da posição, inclusive para o clássico com o Flamengo. E se você tem um panorama sobre os jogadores, o Figueiredo, o Marlon e o Robson estarão no clássico? Obrigado. Primeiro, em relação aos goleiros, a gente iniciou as conversas e a contratação do Léo até antes do Ivan. O Ivan sempre soube disso. O Ivan acabou chegando antes por uma questão de timing do mercado, da negociação e tudo mais. Teve um desempenho muito bom, o Léo também chegou e a ideia era dar oportunidade de avaliar os dois. Eu concordo com você, o Ivan não teve nenhum lance ou nenhum desempenho que desabonasse a sua conduta, mas o Léo também até esse momento também não teve, e a ideia é ir acompanhando. Eu não acho que o Léo tenha tido falha no gol, fez uma grande defesa até antes disso, uma defesa espetacular, e a gente ganha com isso. A gente tem dois ótimos goleiros, o Raus, que fez o clássico contra o Botafogo, foi muito bem também. A ideia é que eles possam se puxar no treinamento, que eles possam fazer com que cada um deles seja cada vez melhor, e assim que a gente entender que alguém esteja na frente, vai ter oportunidade de jogar, como tem sido desde o início. Em relação ao Marlon, o Figueiredo e o próprio Andrei, são casos distintos. O Andrei, a gente ainda aguarda documentação para formalizar a questão do empréstimo, e nesse momento ele não está inscrito. Não sei se a gente vai conseguir para domingo, pode ser que sim. A partir daí eu posso responder, nesse momento não. O Marlon e o Figueiredo estão num processo de transição, mas ainda não iniciaram os treinamentos comigo, né? E é importante esclarecer isso para o torcedor. Depende da resposta deles quando eles vierem a campo. Normalmente a gente faz uma carga progressiva, faz uma parte do treino, depois um pouco mais, e aí a evolução deles é que vai dizendo se a gente consegue avançar ou não, se eles vão ter condição de jogo
A gente pretende fazer isso nessa semana, mas eu não consigo antecipar se vou poder contar com eles no jogo no domingo ou não. Gabriel, Monique, Daniel, TNT Esportes. Vou voltar no assunto do André. Ele passou aqui há pouco saindo do estádio, né? Os torcedores que estavam ali estavam muito empolgados. E é um caso diferente, né? Porque é algo que você ganha, mas com um prazo de validade. Queria que você falasse, né, como é para o treinador uma situação como essa. É claro que é muito bom ter o André por esse período que ele vai poder ficar ali de em torno de 20 jogos, mas como é administrar essa situação a partir do momento que ele estiver disponível e para que você possa usar da melhor forma possível nesse período. Boa noite. Eu falei na coletiva anterior, eu vou reforçar, né? Eu acho que o André, pelo potencial, pelo talento, tudo aquilo que fez, não só no Sul-Americano, mas na Série B também, foi uma figura mais do que protagonista para esse acesso do Vasco. Eu acho que é um jogador especial. Todo treinador, toda equipe do Brasil gostaria de ter a oportunidade de ter o André no elenco. E aí o que a gente tem que ter é sabedoria para usar ele da melhor forma, sem criar uma dependência. Se a gente entra num cenário de depender do André, sabendo que ele vai sair, sem dúvida nenhuma é uma situação ruim. Agora, o André entendendo e se adaptando a uma maneira e uma forma de jogar, fazendo parte da equipe, e a gente conseguindo construir alternativas, a gente ganha ele durante esse período e eventualmente na saída dele no meio do ano, a gente tem uma equipe mais consolidada, mais pronta, mais formada. Claro que se você me perguntar agora, eu gostaria que ele não saísse no meio do ano, mas são situações que eu não controlo e não adianta eu ficar com a cabeça lá na frente. Eu preciso pensar sempre no próximo jogo, pensar sempre nessa sequência mais curta. É isso que a gente vai fazer, tentando aproveitar ele da melhor maneira. Boa noite, professor. Bom, primeiramente parabéns pela vitória, sou o Deco, do canal Marco do Vasco e do Vascaíno. A minha pergunta é sobre o Lucas Piton, que ele saiu no intervalo, né, se ele sentiu alguma coisa muscular ou foi por conta da gastroenterite, e a personalidade do Cauã Barros, né, você vê que cada vez mais ele está mais solto e mais à vontade em campo. Boa noite, Deco. Em relação ao Piton, ele já... No hotel ele já não estava se sentindo muito bem, a gente até ficou na dúvida se ele teria condições de jogo. Ele fez questão de tentar iniciar a partida, e aí no intervalo ele mesmo pediu para sair, falou que ali era o limite dele, e a gente fez a troca normal pelo Paulo Vitor. Em relação ao Barros, é um menino que eu gosto muito pela intensidade, pela agressividade que ele tem. Até depois do jogo do treino, eu chamei ele para conversar, vi ele meio de cabeça baixa. Falei, o que foi? Não está feliz? Quer voltar lá para baixo? Brincadeira, né? Falei para ele que eu acho que ele conquistou o espaço dele aqui. Eu acho que ele, mais do que merecido, ter a oportunidade de continuar com a gente, seguir em frente. E é um menino que agrega isso, traz bastante intensidade, bastante agressividade no meio. A entrada dele foi porque o Puma já estava um pouco mais desgastado e o Jair também. Eu precisava optar por alguém que pudesse ajudar o companheiro, por isso a entrada dele pelo aquele lado direito, para poder ajudar um pouco mais o Puma na marcação e conseguir acelerar as transições, os contra-ataques. Eu acho que ele entrou bem de novo, estou feliz com o rendimento dele. Valério, boa noite, Igor Bruleu da Band. Voltando a falar sobre o clássico de domingo, você acha que esse jogo contra o Flamengo pode ser um jogo de afirmação do nível de enfrentamento tão alto como foi, por exemplo, contra o Fluminense, quando o Vasco foi bem, e contra o Botafogo depois daquela vitória? Boa noite. Eu acho que é possível interpretar dessa maneira, mas não é uma forma de pensar que eu me prenda a ela, entendeu? Eu acho que é mais um jogo de um excelente nível. E se a gente tiver um resultado positivo não significa que está tudo certo, que a gente não tem que seguir evoluindo, e se acontecer o contrário também. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário, e aí, como eu falei anteriormente, pela história, por tudo que envolve esse clássico, é um jogo que todos querem jogar, que a torcida vai fazer a sua festa, e que a gente tem que entrar para fazer de todo o possível para tentar vencer e dar esse presente para o torcedor. Boa noite, Marielle. Parabéns pela vitória, que é responsável pelo Total News. Você, certo coletivo, você falou sobre o Alex Teixeira cada vez mais nessa personificação da camisa 10 e que ele tem outras variações, mas que é um 10 para esse Vasco. E hoje, no último jogo, ele foi 10 clássico, mais tradicional, assim, comandando o meio de campo, e o Nenê sempre entrando no lugar dele. Queria saber se seu entendimento é explorar os dois
com um físico melhor, com os outros times mais desgastados, os dois sonarem quase que uma peça só, um saindo e outro entrando, não se entende que há circunstância que é para ter os dois dentro de campo. Essa é a sua leitura em relação aos dois do resto da temporada. Bom, boa noite. Eu acho que você colocou bem, o Alex vem cada vez se adaptando mais à função, entendendo mais o que a gente espera dele dentro de campo, vem se soltando mais, isso é importante. Eu acho que ele tem uma característica um pouco diferente do Nenê, ele é um jogador que consegue ter esse arrasto, consegue ter essa arrancada, consegue ter movimentações de profundidade. O Nenê já tem uma capacidade de organização, de achar passes, a bola parada. Eu acho que eles podem se complementar em algumas situações, como já aconteceu da gente usar os dois contra o próprio Botafogo. Ou a gente pode usar, como você falou, numa tentativa de manter uma intensidade, de manter o nível, de conseguir ter dois jogadores que possam fazer a diferença durante os 90 minutos, ainda que eles joguem em partes, né? Então, são possibilidades, eu disse isso anteriormente e repito, cada um deles me traz diferentes soluções, eu preciso ter sabedoria para aplicar essas soluções conforme o problema, o adversário, o momento do jogo e assim por diante. Boa noite, Barbieri. Sou o João Santos, da Rádio Transportiva. Parabéns pela vitória. A equipe do Vasco vem de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, a qual começou após a vitória contra a equipe do Botafogo. E você precisou repetir a escalação nessa partida de hoje, a mesma qual você havia feito contra a equipe do Trem, na Copa do Brasil. Queria saber se você considera esses jogadores a escalação ideal para o prosseguimento nesse campeonato carioca. Boa noite, João. Não, eu não gosto dessa maneira de pensar, de ter uma escalação ideal, porque a princípio essa escalação dita ideal ignoraria as características do adversário, o momento da competição e uma série de coisas, né? Então eu acho que é uma base que a gente vem mantendo, mas que a gente pode alternar algumas peças, de novo, em função do adversário, o momento da competição, de uma série de coisas. A gente acabou, nos últimos 2 clássicos, entrando com uma formação diferente daquilo que vocês esperavam e conseguiu ter um bom rendimento. Do Fluminense para o Botafogo, mesmo entrando com as peças parecidas, a gente mudou a estrutura de jogo. Então, são variações e soluções que a gente tem que procurar aplicar, de novo, dependendo do contexto. Aí então, técnico Maurício Barbieri falando a respeito desta vitória. Deixa eu trazer detalhes, né? Os gols, 2 de Pedro Raul, Alex Teixeira, o Di Maria fez o gol da equipe do Boa Vista e o Puma Rodrigues fez também seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. A renda foi de R$ 671.271, 16.843 pagantes, 17.537 torcedores presentes aqui em São Januário. Eu tenho que acrescentar o seguinte: o Vasco está esperando um documento envolvendo o Andrei Santos. Esse documento é do Chelsea. Esse documento chegando, vai ser feita então a transferência dele por empréstimo junto à CBF e à Federação. Vamos também esperar lá da Argentina, do nosso querido Atlético Tucumã, a liberação do Manuel Capasso. Vindo esse documento dentro do prazo, os dois serão inscritos e poderão jogar diante do Flamengo. E aí, o que você achou do Vasco? O que você acha para esse clássico contra o Flamengo no domingo às 18h10 no Maracanã? Quer a sua opinião? Participa conosco aí, deixa a sua opinião, que ela é muito importante para o nosso trabalho. Bom, e peço para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e também dar o like, o joinha, porque isso valoriza bastante o nosso trabalho perante ao YouTube. Então tudo isso é muito interessante para nós que fazemos aqui o canal Wellington Campos FC. Nós então vamos fechando aqui o nosso canal, agradecendo a equipe da doutora Camila Paz, harmonização orofacial, o telefone 62999552392 em Goiânia, seu sorriso muito mais bonito. Da sala de imprensa de São Januário, no Rio de Janeiro, repórter Wellington Campos.